Eleições 2018. A ITV dá sequência à série de entrevistas com candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Sempre buscando garantir a igualdade de oportunidade a todos os concorrentes da nossa região, enviamos 18 convites para candidatos dos mais diversos partidos políticos. 13 destes confirmaram presença. Este é um bate-papo para que você, eleitor, conheça as propostas e escolha o candidato que mais represente as tuas ideias. Afinal, é o voto certo que é sinônimo de uma eleição bem-sucedida. Recebemos agora em nosso estúdio o candidato ao Legislativo Estadual pelo PSL, Marcos Moraes. Solteiro, jornalista, bacharel em Direito, bacharel em Teologia e ministro do Evangelho. Na política, foi suplente de vereador nas 3 últimas eleições. Chegou a assumir a cadeira legislativa municipal em 2010 e 2015 por um curto período de tempo. Também tem experiência como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi diretor de Educação em Itu em 2010 até 2014. Muito boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo. Queria saber um pouco mais sobre a sua proposta, sobre a lei que o senhor aprovou sobre o combate à pedofilia aqui em Itu. Boa noite, Henrique Gandini. É uma satisfação estar aqui e respondendo a sua pergunta. O Itu contra a pedofilia, inclusive, né, no mês de setembro, dia 28, é o dia do combate à pedofilia especificamente. Esse projeto, na ocasião que eu assumi a Câmara Municipal em 2010, recebemos a visita dos conselheiros tutelares da cidade de Itu e foi apresentado essa ideia, né, de ter um dia de combate à pedofilia na cidade de Itu. E foi muito bem-vindo, claro que nós estudamos o projeto, trabalhamos em cima do projeto e foi algo muito importante, que o objetivo principal é conscientizar a criança, conscientizar o adolescente e principalmente a família, que pedofilia é uma realidade, existe sim. E com esse projeto, naturalmente, despertou o interesse das famílias a ter essa preocupação, não as famílias, como os educadores também. Agora, o senhor pretende expandir isso para todo o estado? Sim, sim. Esse é o nosso objetivo como candidato a deputado estadual, é levar à Assembleia Legislativa projetos que sejam em defesa da vida e da família. E, com certeza, o trabalho de combate à pedofilia não ficará apenas restrito à cidade de Itu, mas em toda a nossa região, em todo o estado de São Paulo. O senhor imagina que hoje as leis elas pecam um pouco nesse combate à pedofilia? Eu diria o seguinte, né? Por exemplo, nós temos essa lei do combate à pedofilia aqui na cidade de Itu. É importante que até mesmo o legislativo como executivo possamos despertar e entender que existe a lei, né? O Brasil não tem problema de falta de lei. É o cumprimento dessa lei e a lembrança dessa lei. A fiscalização. A fiscalização, exatamente. E até mesmo as ações, né? É importante sempre lembrar que no município de Itu tem o Dia do Combate à Pedofilia, uma lei criada no nosso momento que estivemos como vereador nessa cidade. E é importante, muito importante, lembrar que dia 28 de setembro é o Dia do Combate à Pedofilia na cidade de Itu. Agora, os seus projetos estão a valorização do professor, né, do profissional de educação, além do salário, o que mais o senhor pretende aprimorar e como fazer isso dentro das limitações de um legislador? Sim, sem dúvida alguma. Eu sou professor, né? Inclusive foi apresentado aí no meu currículo, eu fui diretor de educação na cidade de Itu durante 4 anos aproximadamente. Deixei a diretoria para assumir a sala de aula e conhecer a realidade da sala de aula. E hoje eu conheço a realidade da sala de aula. O professor ele precisa, claro, além de melhorar o salário, de realmente ter condições de se preparar, né, para uma sala de aula, ter qualificação e para isso precisa de incentivo. E os incentivos são muito pouco, até porque o professor ele trabalha demais. A maioria dos professores trabalha 2 ou 3 períodos ao dia. E essa qualificação é necessário, inclusive, começar pelo salário, né? E é importante frisar que, qualificando o professor, ele vai estar mais estimulado e, naturalmente, nós teremos uma aula mais prazerosa, nós teremos uma aula com mais vida, com mais fôlego. E, como legislador, podemos fazer muitas indicações para que o governo possa realmente olhar para essa classe que é tão desfavorecida.
Agora nós vemos também um pouquinho da falta de segurança que reflete nas escolas. Eu mesmo, enquanto repórter, já fiz inúmeras vezes de adolescentes, de pessoas sendo detidas com drogas dentro das escolas, né? Ou seja, há traficantes que agem dentro das escolas. O que o senhor pretende fazer para auxiliar os profissionais de educação no tocante à segurança deles, dentro das escolas estaduais? Na realidade, Henrique, nós o que temos visto nas escolas, principalmente estaduais, né, eu tenho uma vivência como professor na escola pública municipal e conheço também de perto a escola estadual, a escola pública estadual, até porque também sou professor de pós-graduação e segunda graduação, nós trabalhamos nessa área também e conhecemos um pouco. O bem da verdade, que isso não é só São Paulo, é importante frisar isto, não é só em São Paulo, mas no Brasil, nós temos um problema de indisciplina muito grande. E justamente por quê? Porque perdeu-se a questão da valorização, primeiro da família, da valorização do profissional, perdeu-se também a questão da autonomia dos gestores, dos professores, né? Então, hoje, inclusive recentemente, nós encontramos constantemente, não é recentemente, constantemente nós encontramos pessoas ou professores que são agredidos de uma forma terrível, né? Então, é necessário, naturalmente, dar autonomia para os gestores, né? Claro que o que acontece na escola pode ser, naturalmente, o reflexo que acontece na sociedade, na comunidade, mas é importante trazer que o gestor possa ter autonomia, que ele possa ter, inclusive, até mesmo um intercâmbio entre sociedade geral, né, a comunidade, melhor falando, a comunidade e a escola, né, para que possamos minimizar esse problema de violência. Agora, suas propostas também são trabalhar sempre em defesa da vida e da família. Na prática, como que isso aconteceria numa gestão parlamentar? Com um projeto, naturalmente, voltado para essa questão, né? Você precisa realmente valorizar a questão vida, né? Vida no sentido de quê? De valorizar o ser humano, valorizar a pessoa humana criada por Deus, né? A valorização da vida é você dar melhores condições para que essa pessoa possa ter uma boa educação, essa pessoa possa ter uma boa alimentação, que essa pessoa possa ter realmente condições de uma vida de qualidade, né? E família, nós temos que fortalecer as famílias. Família, quando eu falo família, Henrique, a família é a célula máxima da sociedade. Quando você tem uma família bem estruturada, naturalmente você vai ter uma família, um município, um bairro, um estado, um país bem estruturado, né? Quando se fala como parlamentar, você criar projetos, trabalhar, atuar em prol da vida e família, defender literalmente todo o que fala sobre vida, tudo que realmente é voltado para que possamos ter uma vida de qualidade. E a família, naturalmente, nós podemos trabalhar com projetos Semana da Família, a valorização da família, né? Que, infelizmente, o que ocorre? Hoje você encontra muitos projetos, né, que têm acabado com a família, né? Nós entendemos que a escola é uma escola sem partido, deva ser sem partido, mas, no entanto, hoje você vai encontrar até mesmo pensamentos dentro da escola, que trabalha e algumas ideologias que acabam com a família. Então, quando se fala como parlamentar, trabalhar em prol da família, é realmente defender literalmente a família que é a célula máxima da sociedade, a família que é a primeira instituição criada por Deus. Na sua opinião, então, o senhor entende que tem havido doutrinação ideológica dentro das escolas? Com certeza. Inclusive, no ensino fundamental 2, ensino médio, nós encontramos muitas doutrinações. Isso é uma realidade. Eu até arriscaria dizer, né, que muitas das indisciplinas que ocorrem são justamente pelas questões de doutrinações. Você vai encontrar a grande maioria com o pensamento marxista, que está levando crianças e adolescentes a ter uma revolta contra a sociedade, contra até mesmo a sua própria família, né? Até contra a família constituída, né? Então, existem sim doutrinações. O senhor defenderia a implantação de colégios e escolas militares? Sim. Por quê? Em relação da questão disciplina. Eu sou do tempo, inclusive, não é nostalgismo, nem você falando assim, não. O tempo da educação moral e cívica, né?
Muitas das pessoas lembram dessa matéria chamada educação moral e cívica. Quando eu defendo a militarização, não é você transformar uma escola em um quartel, não, de maneira alguma. Mas quando se fala de militarização, alguns poderão falar assim, mas como é que pode a criança virar soldado? Não, não é isso. É no sentido de quê? De ordem e disciplina. Os gestores têm que ter autonomia para isso, coisa que está sendo tirada dos gestores, dos profissionais, dos docentes. O docente hoje ele não tem autonomia, às vezes até mesmo dentro da sala de aula ele não tem mais autonomia, né? Então, se você hoje trabalhar essa questão da disciplina na sala de aula, né, disciplina nas escolas, tanto na questão da gestão como também na questão da docência, com certeza nós teremos uma educação bem de qualidade. O senhor fala de combater os privilégios de políticos. Como que isso seria feito na prática? Na prática, eu, por exemplo, sendo eleito, caso eleito, com certeza eu acredito, eu vejo, né, que existe alguns privilégios. Eu vejo o seguinte, o parlamentar, o político, ele está a serviço da sociedade, está a serviço da comunidade. E se ele viver com o seu salário, já é o suficiente para ele sobreviver. Ele não precisa de outros benefícios, né? Ele não precisa de benefícios além daquilo que realmente ele precisa para sobreviver. Então, eu pelo menos, já começar por mim, você tem que cortar na carne, Henrique, né? Eu abrirei mão de privilégios que seja literalmente privilégio. Por exemplo? Por exemplo, você precisa carro oficial, né? Carro oficial. É algo necessário para o parlamentar? Depende. Depende. Eu acredito que com o salário de um deputado, ele pode muito bem ir com o seu carro em muitos lugares. É um privilégio que eu abriria a mão, né? Um dos dois exemplos, né? Você pode até mesmo pegar benefícios que um parlamentar tem, né? E você transformar isso em solidariedade para as pessoas, ou devolver isso para o Fundo Social, né? Você poderá, quando você fala em combater privilégios, você tem que, primeiramente, você abrir mão, né? O parlamentar ele não tem que ter uma vida... regada a luxo? Regada a luxo, muito obrigado, regada a luxo. Ele tem que ter uma vida comum, normal, o suficiente para ele sobreviver e poder cuidar da sua família. O que ele ganha será o suficiente, o que ele pode viver do seu salário simplesmente, sem nenhum outros benefícios, né? Sem nenhum outros benefícios. Se ele tiver que fazer um curso, ele tem que fazer com o seu bolso. Se ele tiver que fazer uma viagem, ele tem que fazer com o seu bolso. Até porque ele vai ganhar muito com isso aí. No próximo bloco, a gente conversa sobre segurança pública e também saúde aqui da nossa região. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac Tu. Inscrições abertas para os cursos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o Senac, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Senac Tu, para você poder mais. Acesse nosso site ou ligue 4022-9800. Senac Tu, para você poder mais. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora.
Damos sequência ao conhecimento dos projetos do candidato a deputado estadual Marcos Moraes, do PSL. Candidato, o senhor informou para a gente que vai lutar para o fim da indústria das multas. O que seria a indústria das multas e como acabar com isso? O que seria? Eu penso que a indústria da multa, nós temos muito radar, Henrique, muitos radares. Se eu perguntar para qualquer ouvinte se ele conhece os pontos de radares, alguns vão falar assim, olha, no Waze eu vou identificar, enfim. Na realidade, quando você fala indústria das multas, né, nem todos os radares são educativos. Penso que o radar, claro, além de ser punitivo, ele é principalmente educativo. Ele precisa educar. Qual motorista hoje pode dizer que ele nunca foi pego pelo radar? Porém, você tem aquele radar que ele é educativo. Por exemplo, você sabe que ali você vai passar 40 e está marcando que é 40. Mas você vai encontrar hoje muitos radares, até móveis, né, que é 40 e você, claro, você é pego de surpresa e, infelizmente, né, até mesmo aquele funcionário público, ou aquele agente público de trânsito, que ele te pega na surpresa, né? Então, penso que isso aí seria uma indústria da multa, né? Eu penso que isso aí seja uma indústria da multa. E como seria o combate disso daí? Como seria o combate? O combate é o que você possa fazer indicação ao executivo para que esses radares seja, claro, cumprindo a lei, seja bem visualizado, né? Bem visualizado, de preferência em área urbana, seja aquele radar que realmente o eletrônico, que o motorista ele sabe qual foi a velocidade que ele passou. Já acredito que seja um bom começo, um bom princípio para que o motorista ele não seja pego tão de surpresa, né? Tão de surpresa. Qual é o motorista que pode dizer assim, eu nunca fui multado? E eu nem sei aonde fui multado. Por um acaso fui multado. Por que eu fui multado? Né? Ele é multado sem mesmo saber se ele estava com a velocidade ideal ou não. Por quê? Faltou sinalização ideal, adequada. Existem muitos lugares que nem a sinalização que o Código de Trânsito Nacional obriga tem, mas tem um radar. Ou seja, falta a sinalização da pista, mas tem um radar ali escondido para pegar o motorista de surpresa. Então, penso que seja uma indústria da multa e nós temos que combater isso. Combatendo como? Fazendo indicação, fazendo um projeto-lei que o executivo seja obrigado, não só o executivo, mas as concessionárias possam ser obrigadas a sinalizar corretamente todos esses lugares onde a velocidade ela tem limitações. Aliás, no Brasil, todos os lugares têm limitação, né? Mas acredito que o bom princípio é a sinalização adequada. Mudando um pouco de assunto para a saúde pública, como que o senhor avalia a saúde aqui da nossa região? Nós estamos com um problema muito sério no Brasil, né? A grande realidade, a saúde, ela foi importante frisar que os recursos da saúde, educação, segurança, foi congelado no Congresso Nacional por 20 anos. Isso aí é bem nítido, isso é bem realidade e a população precisa estar atento nessa questão. Nós estamos passando por uma crise muito difícil. Na nossa região, principalmente, nós estamos com muitos problemas. E é real, é pontual os problemas de saúde pública, né? Muitas pessoas estão nas filas do SUS sem poder ter um atendimento adequado. Aliás, às vezes sem ter um atendimento. Então, o que nós estamos vendo, isso é real, né? Não podemos criticar A nem B, mas é uma realidade. Está faltando recursos, sim, para a saúde pública, até porque foi congelado, né? Há uma necessidade muito grande de melhorar nesse sentido e penso também, Henrique, que a humanização do profissional seja muito importante. Que, lamentavelmente, muitas pessoas estão na fila de espera e literalmente na fila de espera ali para ser atendido e não tem um bom atendimento, nem o carinho, né? E acredito que melhorar as condições desse profissional, conscientizar esse profissional e levar esse profissional a realmente se conscientizar de entender que quem está ali na fila é um pobre sim, é um carente sim, é uma pessoa que depende do Sistema Único de Saúde, sim, mas ele é um ser humano.
e um dos seus projetos é colocar médico intensivista para casa. Sim, nós temos aí visto o projeto que é uma realidade em muitos lugares, né? Que é o hospital em casa. Às vezes você vê o carro do hospital em casa, ou está sendo atendido. Muitas vezes é só o motorista que está levando remédio para o paciente. Em alguns lugares, a gente tem acompanhado, é um técnico de enfermagem. Porém, quem está em casa, em convalescência, ou quem está em casa, foi enviado para casa, que precisa de balão de oxigênio, precisa de todo um tratamento, penso que poderia sim muito bem ter um médico intensivista, que seria um médico a nível de UTI para atender essas pessoas. Não é tirar, é bem importante dizer, não é tirar um médico do hospital, que já são poucos, para colocar nesse hospital em casa. Não. É criar condições para que tenha um médico, que tenha realmente onde há o hospital em casa, melhorar esse tratamento, essa qualidade, e termos médico intensivista para levar saúde para essas pessoas em casa. Um dos grandes problemas aqui do interior, e creio que também do Brasil inteiro, é a falta de recurso das polícias militar, civil e também a Guarda Civil Municipal, que não depende tanto do Estado, é mais municipal. Mas falando das forças policiais estaduais, o que o senhor poderia fazer para ajudar a fortalecer a nossa polícia? A polícia precisa ser valorizada, sem dúvida alguma. Antigamente você tinha até mesmo criança, ela brincava muito de bandido e ladrão, ninguém queria ser o bandido, queria ser a polícia. A primeira colocação é realmente fortalecer no sentido de divulgar o bom serviço que a Polícia Militar ela realiza. Né? O que podemos fazer? É a valorização do policial, a valorização do policial que trabalha para a nossa segurança. Né? No sentido de que campanha de valorização desse policial, treinamento, qualidade profissional no sentido, inclusive, no sentido de especialização e no sentido também de salário. A Polícia Militar ela ganha muito mal para dar segurança para a sociedade. E é um serviço de grande risco. A qualquer momento um policial ele pode morrer. Né? E, sem dúvida alguma, o policial em serviço, ele está a qualquer momento pronto a servindo ao próximo a morrer, mas ele não tem nenhum tipo de incentivo, de valorização. Aliás, se o policial, quando ele está em serviço e comete, ou seja, ele ocorre algum sinistro, normalmente é a polícia que é culpada. Já essa marca aí, a polícia é culpada. E nem sempre é verdade isso aí. Né? Claro que nós encontramos mais policiais, alguns péssimos policiais, sim. E às vezes quando a mídia, inclusive, apresenta para a sociedade isto, é apresentado como o policial que é o culpado. E na realidade, em toda a profissão nós sabemos que 5%, nem 3, 5%, tem de podridão. Mas a polícia militar, ela está pronta para onde você viu. O que seria a polícia o que seria a sociedade sem as forças policiais? Né? Embora a polícia é a força auxiliar, né? Mas o que seria a sociedade sem a polícia militar, sem a polícia civil? Sem segurança, né? Sem segurança. O senhor apoia para presidente candidato Jair Bolsonaro. Sim. Por que Bolsonaro? Por que Bolsonaro? Porque Bolsonaro, ele é o único candidato do meu partido, Henrique, sem dúvida. Mas independente dele ser do meu partido, eu seria Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é o único candidato que abertamente ele defende os princípios cristãos, defende a família, defende a criança, defende a mulher, defende uma sociedade justa. É um patriota. Bolsonaro é uma pessoa que nós acreditamos realmente nos seus ideais. E os seus ideais é ter um país livre. Ele pensa igual o meu partido pensa. No socialismo, ou seja, no social, na sociedade, uma sociedade conservadora, que pensa em Deus, pensa na família, pensa nos bons costumes, sim, mas na questão econômica ele pensa no liberalismo, ou seja, no Estado mínimo e uma empresa, ou seja, pessoas fortes,
empresas fortes, porque quando você vai ter um Estado mínimo, enxuto, nós teremos empresas que estarão fortes, gerando emprego para a população. Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Em nome da ITV, eu desejo uma boa sorte. E agora o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Pode se dirigir ao nosso público, lembrando que, de acordo com a lei eleitoral, não se pode pedir voto nem informar o número de qualquer candidato. Sim. Henrique Gandini, eu agradeço muito à ITV, todos os profissionais, por esse convite. É uma oportunidade que nós temos para apresentar os nossos projetos, as nossas ideias. E quero falar para você, eleitor. Dia 7 de outubro está chegando, pense muito bem. Quero falar para os eleitores do Bolsonaro, eleitores de pessoas que pensam na família, pensam numa sociedade justa, pensam num país livre, pensam em um país melhor. Você pode contar comigo. Deus possa abençoar a toda a sociedade, a todos vocês, Itu e região, todos os municípios que estão assistindo a ITV, Deus possa abençoar. Estamos juntos. Muito obrigado. Na sequência, recebemos Renato Koga, do PSB. Se você nos acompanha pela internet, esta transmissão será encerrada e dentro de instantes uma nova vai estar disponível. Uma boa noite para você e até daqui a pouco.